Sempre fui conhecida como a irmã sensata da família. Enquanto Cláudia, minha irmã mais velha, seguia seu coração sem pensar nas consequências, eu era a calculista, a que pensava 2 vezes antes de agir. Foi essa minha característica que me fez hesitar tanto tempo antes de falar sobre o que estava acontecendo. Talvez, se eu tivesse agido antes, tudo teria sido diferente. O inferno começou 6 meses atrás, quando precisei me mudar temporariamente para a casa de Cláudia. Meu apartamento estava passando por uma reforma estrutural após um vazamento ter comprometido parte da estrutura. Fique conosco. Temos o quarto de hóspedes vazio e será ótimo ter você por perto, insistiu minha irmã com sua habitual generosidade. Rogério, seu marido de 5 anos, concordou com um sorriso que naquele momento parecia genuíno. Nas primeiras semanas, tudo correu normalmente. Eu saía cedo para trabalhar no escritório de advocacia onde sou associada júnior, e geralmente chegava depois que Cláudia já estava em casa. Rogério, gerente em uma empresa de tecnologia, tinha horários variáveis. Eu tentava ao máximo respeitar o espaço do casal, jantando com eles quando convidada, mas mantendo minha distância para não invadir sua privacidade. O primeiro incidente aconteceu numa terça-feira à noite. Cláudia havia saído para um jantar com colegas de trabalho. Eu estava na cozinha preparando um sanduíche quando Rogério entrou, aparentemente para pegar água. Sandra, esse pijama fica muito bem em você, comentou ele, seus olhos percorrendo meu corpo de uma forma que me fez sentir exposta, mesmo estando completamente vestida com um conjunto de moletom. Ignorei o comentário, atribuindo-o a uma tentativa desajeitada de ser gentil. Mas então ele se aproximou, ficando a menos de um braço de distância. Sabe, sempre achei você a mais interessante das irmãs Silva. A Cláudia é linda, mas você tem um fogo diferente. Seu olhar fixo e o tom baixo de sua voz deixaram claras suas intenções. Congelei por um segundo, incrédula, antes de murmurar algo sobre estar cansada e praticamente fugir para meu quarto. Sanduíche pela metade esquecido na bancada. Passei horas acordada aquela noite, tentando convencer a mim mesma que havia interpretado mal a situação. Nos dias seguintes, Rogério agiu normalmente quando Cláudia estava por perto. Comecei a relaxar, pensando que talvez tivesse mesmo exagerado. Até que, uma semana depois, ele, acidentalmente, esbarrou em mim no corredor estreito, sua mão deslizando pelas minhas costas de uma forma que nada tinha de acidental. A partir daí, os incidentes se multiplicaram. Comentários sussurrados quando passava por mim, toques aparentemente inocentes que duravam tempo demais, mensagens com piadas de duplo sentido que ele apagava logo em seguida. Tudo sempre longe dos olhos de Cláudia. Em um momento particularmente ousado, ele entrou no banheiro sabendo que eu estava lá, fingindo não ter ouvido o chuveiro ligado. Gritei de susto, enrolada na toalha, e ele saiu rindo, como se fosse tudo uma grande brincadeira. Finalmente, reuni coragem para falar com minha irmã. Escolhi cuidadosamente minhas palavras, tentando não soar acusatória. Mas nada poderia ter me preparado para sua reação. Sandra, você está exagerando. Rogério é assim mesmo, brincalhão. Você está interpretando tudo errado. Sua expressão passou rapidamente de surpresa para defesa. Ou talvez... hesitou ela. Talvez você esteja confundindo as coisas porque está sozinha há tanto tempo? Aquela insinuação me atingiu como um tapa. Minha própria irmã estava sugerindo que eu estaria inventando ou provocando o assédio de seu marido. Naquele momento, a semente da injustiça foi plantada, e com ela, algo dentro de mim começou a mudar. Cláudia e eu sempre fomos próximas, apesar de nossas diferenças. Crescemos em uma família de classe média em São Paulo, filhas de pais amorosos que nos ensinaram sobre lealdade e a importância de proteger quem amamos. Quando nossos pais faleceram em um acidente 3 anos atrás, nosso vínculo se fortaleceu ainda mais. Ou, pelo menos eu pensava assim. A entrada de Rogério em nossas vidas aconteceu há 5 anos, quando Cláudia o conheceu em uma conferência de marketing. Ela ficou encantada imediatamente.
Ele é diferente de todos os homens que já conheci, Sun, me disse com os olhos brilhando. Confesso que inicialmente tive minhas reservas. Havia algo no jeito como ele mantinha contato visual, um segundo além do confortável. Como seu charme parecia calculado demais. Mas Cláudia estava radiante. E quem era eu para questionar sua felicidade? O casamento veio rápido, apenas 1 ano depois. Lembro-me de estar ao lado dela, ajustando seu véu antes da cerimônia. Tem certeza, Clau? Vocês se conhecem há tão pouco tempo? Perguntei, tentando soar casual. Ela apenas sorriu com aquela certeza absoluta que sempre invejei. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Durante os primeiros anos, Rogério interpretou perfeitamente o papel de marido devotado. Presentes nos aniversários, jantares românticos, apoio na carreira de Cláudia. Comecei a pensar que meus instintos estavam errados, que meu julgamento inicial havia sido injusto. Nos reuníamos para jantares de família, feriados, aniversários. Eu via como minha irmã olhava para ele, completamente apaixonada, e me convenci que ele a fazia feliz. Era isso que importava no final das contas. Por isso, quando o assédio começou, fiquei tão devastada. Não era apenas a violação dos meus limites pessoais, era a traição dupla. Rogério não estava apenas me assediando, estava traindo a confiança de Cláudia de forma imperdoável. Após aquela primeira conversa desastrosa com minha irmã, tentei me distanciar ao máximo. Comecei a passar mais tempo no escritório, chegando tarde e saindo cedo. Parei de usar áreas comuns da casa quando sabia que estaria sozinha com ele. Em uma ocasião, fiquei sentada no carro por quase 1 hora em frente à casa, esperando ver as luzes do quarto de Cláudia acenderem antes de entrar. Mas Rogério era persistente e esperto. Ele parecia entender perfeitamente o jogo que estava jogando. Sua irmã nunca vai acreditar em você, sussurrou certa vez, enquanto Cláudia estava apenas a poucos metros de distância, na varanda, falando ao telefone. Ela escolhe não ver o que não quer ver. As palavras dele me perseguiam porque continham uma verdade dolorosa. Cláudia havia construído uma vida perfeita em sua mente, e eu estava ameaçando essa ilusão. Era mais fácil me ver como o problema. 2 semanas após minha tentativa de conversa com Cláudia, ela me abordou na cozinha com uma expressão séria. Talvez seja melhor você encontrar outro lugar para ficar, Sandra. Seu tom era gentil, mas firme. A reforma do seu apartamento deve terminar em breve, não é? E sinto que... Bem, as coisas estão um pouco tensas aqui. Senti como se o chão se abrisse sob meus pés. Cláudia, por favor, você não entende o que está acontecendo. O que está acontecendo, ela interrompeu, é que você está criando um ambiente desconfortável. Rogério me disse que sente que você o observa o tempo todo, que interpreta mal suas palavras. Ele está tentando ser gentil com você, e você está complicando as coisas. As lágrimas vieram sem permissão. Você realmente acredita mais nele do que em mim? Sua própria irmã? Sua expressão vacilou por um momento, mas então endureceu. Eu acredito no que vejo, Sandra. E o que vejo é o meu marido tentando fazer você se sentir bem-vinda, enquanto você cria histórias na sua cabeça. Aquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. A dor da traição era física. Um peso constante no peito, uma náusea que não passava. Minha própria irmã tinha escolhido o homem que me assediava sobre mim. O pior era a impotência. Eu não tinha provas, apenas minha palavra contra a dele. E na balança do amor de Cláudia, minha palavra pesava menos. No dia seguinte, recebi uma mensagem de uma colega de trabalho oferecendo seu sofá enquanto meu apartamento não ficava pronto. Aceitei imediatamente. Quando fui comunicar Cláudia sobre minha saída, algo no olhar de Rogério, um brilho de vitória mal disfarçado, acendeu algo em mim. Não era apenas raiva, era determinação. Ao arrumar minhas coisas, encontrei uma foto antiga nossa, eu e Cláudia adolescentes, abraçadas e sorrindo para a câmera. Olhei longamente para aquela imagem, lembrando-me da promessa que fazíamos uma à outra. Juntas contra o mundo. Como havíamos chegado a este ponto? Antes de sair,
Rogério me encontrou no corredor. Espero que não tenha ressentimentos, cunhadinha. Disse com aquele sorriso que eu conhecia bem demais. Algumas mulheres simplesmente não sabem entender um elogio. Naquele momento, enquanto o olhava nos olhos, algo cristalizou dentro de mim. Não era apenas sobre mim agora. Era sobre Cláudia também, cega pela manipulação deste homem. Era sobre outras mulheres que poderiam se tornar alvo dele. E, principalmente, era sobre justiça. Isso não acabou, Rogério. Respondi calmamente, surpreendendo a nós dois com a firmeza da minha voz. Ele riu, claramente subestimando o que eu acabara de descobrir dentro de mim, que algumas traições não podem ficar impunes, e que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra seu caminho para a luz. Os dias seguintes à minha saída da casa de Cláudia e Rogério foram nebulosos. Dormir no sofá desconfortável de Renata, minha colega de trabalho, era o menor dos meus problemas. O que realmente me consumia era a sensação de impotência, de injustiça. Nos primeiros 3 dias, mal consegui me concentrar no trabalho. Meu celular permanecia silencioso. Nenhuma mensagem de Cláudia perguntando como eu estava, se tinha me instalado bem, se precisava de algo. O silêncio dela doía mais que qualquer palavra. Na quinta-feira daquela semana infernal, estava no escritório revisando contratos quando recebi uma notificação. Uma foto de Cláudia e Rogério em um restaurante, postada nas redes sociais. Ela sorria para a câmera enquanto ele a abraçava por trás. Sua expressão, a personificação do marido amoroso. A legenda dizia: "Noite especial com meu porto seguro. Amor verdadeiro." Algo dentro de mim estilhaçou. Não era apenas raiva. Era uma clareza súbita e cristalina. Cláudia estava vivendo uma mentira, e eu era a única que sabia a verdade. Mas como fazê-la enxergar quando ela se recusava tão determinadamente a olhar? No almoço, em vez de me juntar aos colegas como de costume, fui até uma pequena praça próxima ao escritório. Sentada em um banco, observei um grupo de pombos disputando migalhas. Era assim que me sentia, como se Rogério tivesse jogado migalhas de dignidade para que eu e Cláudia disputássemos, enquanto ele observava, entretido. "Sandra?" Uma voz tirou-me dos meus pensamentos. Era Paulo, um advogado sênior do escritório, especializado em casos de assédio. Tentei disfarçar rapidamente, endireitando minha postura e forçando um sorriso. "Tudo bem?" Ele perguntou, sentando-se ao meu lado sem esperar convite. "Só cansada", respondi automaticamente. Seu olhar experiente me avaliou. Sabe, em 15 anos defendendo vítimas, aprendi a reconhecer quando alguém está carregando um peso que não deveria carregar sozinho. Algo na gentileza daquelas palavras quebrou minha última resistência. Antes que pudesse me conter, as palavras jorraram. O assédio de Rogério, a descrença de Cláudia, minha expulsão velada. Paulo ouviu sem interrupções, seu rosto uma máscara de concentração profissional. Quando terminei, esperava conselhos legais, talvez sobre ordem de restrição ou processos por difamação. Em vez disso, ele me surpreendeu. "Você tem provas?" "Esse é o problema", confessei. "É minha palavra contra a dele." Paulo assentiu lentamente. "Sandra, como advogada, você sabe que sem evidências é quase impossível provar assédio, especialmente quando acontece em ambientes privados e sem testemunhas. Então estou de mãos atadas? Ele simplesmente vence?" Minha voz falhou na última palavra. "Eu não disse isso." Paulo inclinou-se ligeiramente. "O que estou dizendo é que você precisa criar um registro, documentação, evidências." Foi como se uma lâmpada se acendesse. "Você está sugerindo que eu grave nossas interações?" Ele escolheu as palavras com cuidado. "Estou sugerindo que, dentro dos limites da lei, você proteja a si mesma e, potencialmente, outras pessoas. Em muitos estados, é legal gravar conversas das quais você participa, sem informar a outra parte." Naquela noite, pesquisei exaustivamente sobre as leis de gravação no nosso estado. Descobri que sim, era legal gravar conversas das quais eu participasse, sem necessidade de consentimento da outra parte. A fagulha da ideia começou a se transformar em chama. No dia seguinte,
recebi uma mensagem inesperada de Cláudia. Sandra, esqueci de te devolver aquele livro de receitas da vovó que você deixou aqui. Pode passar para pegar no domingo? Estamos fazendo um churrasco com alguns amigos e família, mas você pode vir um pouco antes. Meu coração acelerou. Era uma oportunidade, mas também uma armadilha potencial. Conhecendo Rogério, ele poderia usar a ocasião para continuar me retratando como a cunhada problemática, reforçando sua narrativa com Cláudia e os outros presentes. Mas então, outra mensagem chegou. Desta vez de Rogério. Cláudia insistiu para te convidar. Sei que você é inteligente o suficiente para manter as coisas amigáveis. Até domingo, cunhadinha. O tom condescendente, a ameaça velada naquela mensagem, foi o catalisador final. Se ele queria guerra, teria guerra. Mas nas minhas condições. Naquela mesma tarde, comprei um gravador digital discreto e um aplicativo premium para o celular que permitia gravações em segundo plano, mesmo com a tela bloqueada. Passei o sábado inteiro testando os equipamentos, determinando o melhor posicionamento, verificando a qualidade do áudio em diferentes condições. No domingo, acordei com uma sensação estranha de calma. O medo e a raiva que me consumiam haviam sido canalizados em algo mais produtivo. Um plano. Vesti-me cuidadosamente. Jeans, uma blusa simples, nada que pudesse ser interpretado como provocativo. Prendi o gravador em uma posição estratégica sob minha roupa e configurei o aplicativo no celular. Antes de sair, olhei para meu reflexo no espelho. A mulher que olhava de volta não era mais a vítima confusa e machucada das últimas semanas. Havia uma determinação em seus olhos, uma resolução. Hoje, sussurrei para meu reflexo, a verdade começa a vir à tona. Cheguei à casa de Cláudia 1 hora antes do horário combinado para o churrasco. Ela me recebeu com um abraço hesitante, como se não soubesse mais como agir comigo. A casa estava sendo preparada para os convidados, mesas dispostas no quintal, bebidas sendo resfriadas. O livro está no escritório, disse ela, guiando-me pelo corredor. Rogério está acendendo a churrasqueira lá fora. Peguei o livro de receitas, agradeci educadamente e fiz menção de ir embora, conforme o plano. Na verdade, acho melhor eu voltar mais tarde, quando o churrasco começar. Como esperado, Cláudia insistiu para que eu ficasse. Não seja boba, já está aqui. Por que não me ajuda com a salada enquanto os outros não chegam? Na cozinha, trabalhamos em silêncio constrangedor por alguns minutos. Então, ouvi a porta dos fundos abrir e fechar. Meu corpo inteiro ficou tenso. Olha só quem chegou cedo! A voz de Rogério soou atrás de mim, falsamente cordial. A cunhada predileta. Respirei fundo e me virei, acionando discretamente o aplicativo de gravação no celular em meu bolso. O jogo havia começado. Oi, Rogério! Respondi com um sorriso neutro, enquanto meu coração acelerava. Podia sentir o peso do gravador contra minha pele, lembrando-me constantemente do meu propósito. Cláudia murmurou algo sobre precisar verificar a marinada da carne e saiu da cozinha, deixando-nos sozinhos. Exatamente como eu temia e, paradoxalmente, esperava. Rogério não perdeu tempo. Assim que os passos de Cláudia se afastaram o suficiente, ele se aproximou, invadindo meu espaço pessoal como sempre fazia. Então você decidiu voltar, comentou, pegando uma azeitona da tigela que eu acabara de preparar. Sentiu saudades? Mantive minha expressão impassível. Vim pelo livro de receitas da minha avó. É importante para mim. Ah, sim, objetos sentimentais. Ele debochou suavemente. Mas sabe o que eu acho? Que você sentiu falta disso. Ele gesticulou entre nós dois. Dessa tensão. Era o momento perfeito, mas precisava ser cuidadosa. Se parecesse muito ansiosa ou artificial, ele desconfiaria. Decidi usar uma abordagem que já havia ensaiado mentalmente. Por que você faz isso, Rogério? Perguntei, baixando a voz para que só ele ouvisse, mas clara o suficiente para o gravador captar. Por que insiste nisso quando sabe que eu não tenho interesse? Ele sorriu, aquele sorriso arrogante que eu tanto desprezava. Porque sei que no fundo você gosta. Todas gostam.
Todas? Questionei, mantendo minha voz controlada. Então há outras além de mim? Sua expressão mudou brevemente. Um lampejo de cautela que logo foi substituído pela habitual confiança. Não distorça minhas palavras, Sandra. Você sempre foi a única que me intrigou. Continuei cortando tomates fingindo desinteresse. Minha irmã confia em você. E isso não torna tudo mais excitante? Ele se inclinou, sussurrando perto do meu ouvido. O proibido sempre tem um gosto melhor. Reprimi o impulso de me afastar. Cada palavra dele agora era valiosa. Cada insinuação, uma evidência. E se eu contasse para ela? Novamente? Rogério riu, pegando outra azeitona. Nós dois sabemos como isso terminou da última vez. Ela escolheu acreditar em mim, não em você. E sabe por quê? Porque é o que ela quer acreditar. É mais fácil, mais confortável. Aquelas palavras doeram, principalmente porque continham uma verdade inegável. Mesmo assim, mantive o foco. Mas e se eu tivesse provas? Algo mudou em seus olhos. Um brilho de irritação, talvez preocupação. Que tipo de provas você poderia ter? Sua imaginação fértil? Dei de ombros, tentando parecer desinteressada. Só estou pensando alto. Ele se aproximou mais, sua voz agora carregada de uma ameaça velada. Cuidado com o jogo que você está jogando, Sandra. Você pode acabar perdendo mais do que já perdeu. Nesse momento, ouvi os passos de Cláudia se aproximando. Rogério se afastou imediatamente, seu rosto transformando-se na máscara de cunhado afetuoso que ele usava tão bem. A breve conversa não tinha sido tão explícita quanto eu esperava, mas era um começo. O mais importante, agora eu tinha um plano claro. Nos dias que se seguiram, comecei a tecer minha teia cuidadosamente. Meu apartamento ainda não estava pronto, mas eu tinha uma desculpa perfeita para visitar a casa de Cláudia regularmente. O livro de receitas continha várias receitas da minha avó que eu precisava copiar antes de devolvê-lo definitivamente. Cada visita era meticulosamente planejada. Eu sempre chegava quando sabia que Cláudia estaria em casa, mas invariavelmente encontrava momentos em que Rogério e eu ficávamos sozinhos. Em cada uma dessas ocasiões, ativava discretamente as gravações. Na terceira visita, tive meu primeiro avanço significativo. Estava na sala copiando receitas, quando Rogério entrou. Cláudia havia subido para tomar banho após voltar da academia. Você está aqui tanto ultimamente, comentou ele, sentando-se próximo demais no sofá. Quase como se procurasse por algo ou alguém. Só quero copiar as receitas da vovó. Respondi sem levantar os olhos. Sabe? Ele começou, sua voz baixando para aquele tom que eu conhecia bem. Eu poderia te mostrar receitas muito mais interessantes. Mantive minha expressão neutra. Não estou interessada nas suas receitas, Rogério. Não seja tão rápida em recusar. Ele insistiu, seus dedos tocando levemente meu braço. Tenho certeza que posso te ensinar coisas que você nunca experimentou. Afastei meu braço. Isso é assédio, sabia? E você é casado com minha irmã. Ele riu, como se eu tivesse contado uma piada particularmente divertida. Assédio? É um elogio, Sandra. Você deveria se sentir lisonjeada. Nem todas as mulheres recebem esse tipo de atenção. E se Cláudia soubesse dessas atenções especiais? Seu rosto endureceu por um momento. Ela nunca acreditaria em você. Já provamos isso, não é? Além disso, sua voz baixou ainda mais. Seria sua palavra contra a minha, e nós sabemos quem ela escolheria. A conversa foi interrompida pelo som do chuveiro sendo desligado, mas eu havia conseguido o que queria. Rogério admitindo, em suas próprias palavras, o assédio contínuo. Na quinta visita, as coisas escalaram. Cheguei propositalmente quando sabia que Cláudia estaria saindo para uma reunião de trabalho. Ela me encontrou na porta. Sandra, que surpresa! Estou de saída, mas Rogério está em casa. Pode esperar comigo se quiser. Não se preocupe, respondi, tentando soar casual. Só vim pegar mais algumas receitas. Não deve demorar muito. Ela hesitou brevemente,
Então assentiu. Ok. Deve voltar em 2 horas, mais ou menos. Assim que ela saiu, comecei a trabalhar, copiando receitas na mesa da sala. O gravador estava ligado, o aplicativo do celular também. Redundância era essencial. Rogério apareceu 15 minutos depois, sem camisa, como se tivesse acabado de acordar. Sandra, que surpresa agradável. Cláudia sabe que estou aqui. Informei imediatamente. Claro que sabe. Ele respondeu sorrindo. Mas ela não está, está? Somos só nós dois agora. O que se seguiu foi exatamente o que eu esperava e temia. Rogério se tornou mais explícito, mais insistente. Descreveu em termos inequívocos o que gostaria de fazer comigo, como seria nosso segredinho. Quando recusei firmemente, seu tom mudou. É melhor você não criar problemas, Sandra. Ninguém gosta de uma cunhada problemática que inventa histórias. Não seria a primeira vez que uma mulher se torna instável após uma rejeição. Então, veio a ameaça que selou seu destino. Se você tentar me prejudicar, vou garantir que Cláudia corte todos os laços com você. Você vai perder sua irmã para sempre. Vale mesmo a pena? Saí daquela casa com o coração acelerado, mas não de medo, de antecipação. Finalmente, eu tinha o que precisava. Gravações claras e inequívocas de Rogério me assediando, admitindo suas intenções e, mais importante, ameaçando-me caso eu falasse. Em casa, transferi cuidadosamente os arquivos para meu computador, fazendo várias cópias de segurança. Ouvi cada gravação repetidamente, selecionando os trechos mais incriminadores. A qualidade não era perfeita, mas era mais que suficiente. Sua voz era claramente identificável, suas palavras indiscutíveis em seu significado. No domingo seguinte, recebi outra mensagem de Cláudia. Estamos fazendo outro churrasco neste fim de semana. O chefe do Rogério vem com a esposa, alguns amigos e família também. Por favor, venha. Sinto sua falta, mesmo com nossas diferenças. Olhei para a tela por um longo tempo, depois para a pasta no meu computador contendo as gravações. O momento que eu esperava havia chegado. O churrasco seria o palco perfeito. Todos que importavam estariam lá, família, amigos, até o chefe de Rogério. Sua máscara cairia não apenas para Cláudia, mas para todos em sua vida. Respondi a mensagem com um simples: estarei lá. Naquela noite, fiz os preparativos finais. Transferi os áudios editados para meu celular e testei a conexão com uma pequena caixa de som Bluetooth que comprara especificamente para este propósito. Pequena o suficiente para caber na minha bolsa, potente o suficiente para que todos no quintal pudessem ouvir claramente seu conteúdo. No espelho, ensaiei minha expressão, calma, determinada, sem traços de nervosismo ou dúvida. A hora da verdade se aproximava, e eu estaria pronta. O domingo do churrasco amanheceu com um céu perfeitamente azul, quase como se o universo conspirasse a meu favor. Tomei um cuidado especial com minha aparência naquele dia. Optei por um vestido casual, mas elegante, maquiagem leve, cabelo solto. Queria parecer absolutamente normal, controlada. Nada que pudesse despertar suspeitas. Verifiquei meu celular pela 10ª vez. Os arquivos de áudio estavam lá, organizados na ordem exata que eu planejara. A pequena caixa de som estava carregada e testada, escondida no fundo da minha bolsa junto com um carregador portátil. Não podia correr o risco de ficar sem bateria no momento crucial. Durante todo o trajeto até a casa de Cláudia, ensaiei mentalmente cada etapa do meu plano. Timing seria essencial. Precisava esperar pelo momento perfeito, quando todos estivessem presentes e atentos. Principalmente, precisava garantir que Rogério não pudesse interromper a gravação ou desacreditar seu conteúdo. Cheguei deliberadamente um pouco atrasada, quando a reunião já estaria em pleno andamento. Ao entrar no quintal, identifiquei rapidamente os presentes. Nossos tios Marcos e Helena, 2 casais amigos de Cláudia, algumas pessoas que reconheci do trabalho de Rogério, incluindo um homem mais velho que deduzi ser seu chefe, acompanhado por uma mulher de expressão severa que deveria ser sua esposa.
Cláudia me viu primeiro, seu rosto iluminando-se com um sorriso hesitante. Apesar de tudo, senti uma pontada no coração. Ela era minha irmã, e eu a amava, mesmo que ela tivesse falhado comigo. Parte do que eu faria hoje era também por ela, para abrir seus olhos. Sandra, que bom que veio. Ela me abraçou, aquele abraço tenso de quem não sabe mais como agir. Pegue uma bebida, a carne já vai sair. Rogério estava na churrasqueira, atuando no papel que ele desempenhava tão bem. O anfitrião carismático, o marido dedicado. Quando me viu, seu sorriso vacilou por uma fração de segundo, mas logo se recompôs. Cunhadinha! Que surpresa agradável! Exclamou, alto o suficiente para que todos ouvissem. Percebi imediatamente sua estratégia. Estabelecer um tom cordial publicamente, para que qualquer acusação minha parecesse ainda mais descabida. Oi, Rogério! Respondi com um sorriso educado, mantendo minha voz perfeitamente neutra. Durante a primeira hora, circulei entre os convidados, trocando amenidades, fingindo estar completamente à vontade. Observei Rogério interagindo com seu chefe, notando como ele aumentava o tom de reverência quando falava com o homem. O ego dele, sua necessidade de aprovação e status, seriam sua queda. Finalmente, quando todos já haviam comido e estavam relaxados com bebidas nas mãos, Rogério pediu a atenção de todos, batendo levemente em sua taça de vinho. Era o momento que eu estivera esperando. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje, começou ele, posicionando-se estrategicamente ao lado de Cláudia, um braço possessivamente em volta de sua cintura. Família e amigos são o que realmente importa nesta vida. Especialmente você, amor. Ele beijou a bochecha de minha irmã, que sorriu, genuinamente tocada. Alguns de vocês sabem que recentemente fui promovido, continuou, acenando respeitosamente para o chefe. E isso só foi possível graças aos valores que carrego comigo: honestidade, respeito, integridade. Foi quando decidi agir. Enquanto todos estavam concentrados em Rogério, lentamente posicionei a pequena caixa de som no banco ao meu lado, conectando-a discretamente ao meu celular. Meu coração batia tão forte que temi que outros pudessem ouvi-lo. Um brinde! Rogério ergueu sua taça. À família, ao respeito e aos valores que realmente importam. Enquanto todos erguiam suas taças, apertei o botão de play. A voz de Rogério, clara e inconfundível, encheu o quintal. É um elogio, Sandra. Você deveria se sentir lisonjeada. Nem todas as mulheres recebem esse tipo de atenção. Um silêncio atordoado caiu sobre o grupo. Todos os olhos se voltaram primeiro para a caixa de som, depois para Rogério, cuja expressão congelou em choque absoluto. Minha voz gravada respondeu: E se Cláudia soubesse dessas atenções especiais? A voz gravada de Rogério retrucou, confiante e cruel: Ela nunca acreditaria em você. Já provamos isso, não é? Além disso, seria sua palavra contra a minha. E nós sabemos quem ela escolheria. Vi o rosto de Cláudia empalidecer, seus olhos fixos no marido, incrédulos. Seu copo escorregou de seus dedos, quebrando-se no chão do pátio. Ninguém se moveu para limpar. Então veio a parte mais incriminadora. Rogério descrevendo explicitamente o que gostaria de fazer comigo, seguido pela ameaça. Se você tentar me prejudicar, vou garantir que Cláudia corte todos os laços com você. Você vai perder sua irmã para sempre. Vale mesmo a pena? Quando a gravação terminou, o silêncio era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Todos pareciam paralisados, como personagens de um quadro congelado no tempo. O rosto de Rogério alternava entre branco fantasma e vermelho fúria. Seus olhos encontraram os meus, transbordando de ódio. Isso é obviamente manipulado. Ele finalmente conseguiu dizer, sua voz tremendo ligeiramente. Sandra tem problemas. Todos sabem disso. Ela está obcecada, inventando histórias. Mas seu chefe já havia se afastado visivelmente. A esposa ao seu lado com uma expressão de nojo mal disfarçada. Nossos tios trocaram olhares horrorizados. Os amigos presentes pareciam não saber onde fixar o olhar. Cláudia,
Rogério voltou-se para minha irmã, sua voz agora implorativa. Você não acredita nisso, acredita? Você me conhece. O rosto de Cláudia estava diferente de qualquer expressão que eu já tinha visto nela. Era uma mistura de horror, traição e uma compreensão dolorosa se formando. Seus olhos marejados se moveram lentamente de Rogério para mim. É verdade? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Tudo aquilo que você me disse. Era verdade? Mantive meu olhar firme, apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Sim, Cláudia, cada palavra. Isso é ridículo! Rogério explodiu, sua fachada completamente desmoronando. Ela manipulou esses áudios. Qualquer um pode fazer isso hoje em dia. Peguei meu celular, mantendo a voz calma. Tenho as gravações originais, completas. Estou disposta a submetê-las a qualquer análise forense. Gravei tudo porque sabia que ninguém acreditaria em mim de outra forma. Olhei diretamente para ele. Especialmente você, Cláudia. Minha irmã parecia estar em choque, suas mãos tremendo visivelmente. O chefe de Rogério pigarreou, claramente desconfortável. Acho que devemos ir, anunciou, fazendo um gesto para sua esposa. Senhor Mendes. Rogério deu um passo desesperado em direção ao homem. Isso não é o que parece. Eu posso explicar. Não estou interessado em suas explicações, Andrade. O homem respondeu friamente. Espero você na minha sala amanhã às 8h. Temos assuntos sérios a discutir. Um a um, os convidados começaram a se retirar, murmurando desculpas constrangidas. Em minutos, restávamos apenas eu, Cláudia e Rogério no quintal agora silencioso. Você planejou isso. Rogério sibilou para mim, seu rosto contorcido de raiva. Você me manipulou para dizer essas coisas. Você arruinou tudo. Não, Rogério, respondi calmamente. Você fez isso consigo mesmo. Eu só deixei que todos vissem quem você realmente é. Saia da minha casa, ele ordenou, apontando para o portão. Esta não é a sua casa para me expulsar. A voz de Cláudia soou, surpreendentemente firme apesar das lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto. A casa está no meu nome. E quem vai sair daqui é você. Rogério virou-se para ela incrédulo. Você não pode estar falando sério. Vai acreditar nessas gravações manipuladas? Nessa armadilha óbvia? Cláudia olhou para ele como se o visse pela primeira vez. Aquela era a sua voz, Rogério. Aquelas eram suas palavras. E agora, vendo como você está reagindo... Ela respirou fundo, uma nova resolução tomando forma em seu semblante. Quero você fora desta casa. Hoje. Você vai se arrepender disso. Ele ameaçou, olhando de Cláudia para mim. As duas vão se arrepender. Acho que não. Respondi mantendo a calma. Tenho cópias dessas gravações em vários lugares seguros. Se você tentar qualquer coisa contra mim ou contra Cláudia, as consequências serão muito piores do que as que você está enfrentando agora. Algo em minha voz deve ter comunicado a seriedade da ameaça, porque vi um lampejo de medo genuíno nos olhos dele. Sem mais palavras, Rogério girou nos calcanhares e entrou na casa, presumivelmente para pegar alguns pertences. Quando ele desapareceu, Cláudia finalmente desabou. Seus joelhos cederam e ela sentou-se pesadamente em uma cadeira próxima, soluçando. Sandra, eu não sei o que dizer. Eu deveria ter acreditado em você. Como pude ser tão cega? Sentei-me ao lado dela, tomando suas mãos nas minhas. Ele é manipulador, Cláudia. É isso que pessoas como ele fazem. Fazem você duvidar do que vê e sente. Mas você é minha irmã. Ela chorou. Eu deveria ter confiado em você acima de qualquer um. Naquele momento, com todas as cartas na mesa e a verdade finalmente exposta, senti uma mistura complexa de emoções. Havia alívio, sim, e uma certa satisfação por finalmente ser vindicada. Mas também havia uma tristeza profunda pelo que Cláudia estava passando, pelo que nossa relação havia sofrido. Enquanto abraçava minha irmã soluçante, percebi que havíamos chegado a um ponto sem retorno. Nada seria como antes. Nem para Rogério, cuja máscara havia sido completamente arrancada. Nem para Cláudia,
cujas ilusões haviam sido destruídas de forma tão brutal, nem para mim, que finalmente havia encontrado minha voz e meu poder. O caminho à frente seria difícil, principalmente para Cláudia. Mas pelo menos agora estaríamos caminhando na verdade, não nas mentiras cuidadosamente construídas por um predador. As horas que se seguiram à revelação foram um turbilhão. Rogério saiu da casa com uma mala apressadamente arrumada, lançando um último olhar de ódio em minha direção antes de bater a porta com força suficiente para fazer as janelas tremerem. Cláudia oscilava entre crises de choro e períodos de silêncio atordoado, como se seu cérebro ainda estivesse processando a magnitude da traição. Fiquei com ela aquela noite, dormindo no quarto de hóspedes que havia sido meu por um breve período. A ironia não passou despercebida por nenhuma de nós. Antes de nos recolhermos, Cláudia me abraçou longamente na cozinha, seu corpo ainda tremendo com soluços ocasionais. Obrigada, ela sussurrou, por não desistir de mim, mesmo quando eu desisti de você. Na manhã seguinte, o telefone de Cláudia não parou de tocar. Amigos, familiares, todos querendo detalhes, oferecendo apoio ou simplesmente fofocando. A notícia havia se espalhado como fogo em palha seca. Meu celular também recebeu várias mensagens, incluindo uma de nosso tio Marcos. Você foi corajosa, sobrinha. Sua avó estaria orgulhosa. Por volta das 10 horas, recebemos a primeira de muitas surpresas daquele dia. A campainha tocou, e ao atender, Cláudia encontrou uma jovem que parecia familiar, mas que não conseguíamos identificar imediatamente. Desculpe incomodar, a moça disse nervosamente. Meu nome é Juliana. Eu trabalhava como assistente júnior no departamento de marketing da empresa do Rogério. Convidamos Juliana para entrar, e na sala, ela nos contou sua história. Rogério havia feito com ela algo muito similar ao que fizera comigo. Comentários inapropriados, toques acidentais, insinuações. Quando ela o rejeitou firmemente, ele orquestrou sua transferência para outro departamento com muito menos oportunidades de crescimento. Várias de nós passamos por isso, ela explicou, as mãos inquietas em seu colo. Mas ninguém nunca teve coragem de falar. Ele era protegido, sabe? Trazia resultados para a empresa, era bem relacionado. Mas ontem à noite, uma das pessoas que estava no churrasco me ligou contando o que aconteceu, e eu só... Achei que vocês deveriam saber que não estão sozinhas. Aquela visita foi apenas o começo. Ao longo do dia, mais 2 mulheres da empresa de Rogério nos procuraram com histórias semelhantes. Uma delas, Débora, havia até mesmo registrado uma queixa formal ao RH no ano anterior. Mas o caso havia sido abafado após Rogério alegar que ela estava tentando se vingar por não ter recebido uma promoção. Eles escolheram acreditar nele porque era mais conveniente, Débora explicou, com uma amargura que eu conhecia muito bem. No final daquela tarde, o chefe de Rogério, Sr. Mendes, ligou para Cláudia. A ligação foi breve, mas reveladora. Rogério havia sido suspenso imediatamente, e após conversa com o Departamento Jurídico e de Recursos Humanos, a empresa havia decidido iniciar um processo formal de demissão por justa causa. Além disso, estavam reabrindo a investigação sobre a queixa de Débora e encorajando outras funcionárias a se manifestarem. Sinto muito que tenha passado por isso, Sr. Andrade. O homem disse formalmente. Posso garantir que a empresa não tolera esse tipo de comportamento e tomaremos todas as medidas necessárias para corrigir esta situação. Cláudia desligou com um sorriso triste. Engraçado como ele só descobriu que não tolera esse comportamento depois que se tornou inconveniente publicamente. Naquela noite, quando finalmente tivemos um momento de calma, Cláudia e eu sentamos na varanda dos fundos, cada uma com uma taça de vinho. Como você conseguiu? Ela perguntou subitamente. Gravar tudo aquilo, guardar os arquivos, planejar, mesmo depois de como eu te tratei. Tomei um longo gole de vinho, considerando a pergunta. No início, era só para me proteger, para ter provas, para que ninguém pudesse dizer que eu estava imaginando coisas ou exagerando. Mas depois,
Depois se tornou sobre algo maior, sobre todas as Julianas e Déboras por aí, sobre você. Ela apertou minha mão. Você é mais forte do que eu jamais fui. Não se trata de força, respondi honestamente. Trata-se de justiça. Na manhã seguinte, a situação tomou um rumo ainda mais inesperado. Cláudia recebeu uma ligação de um advogado especializado em direito trabalhista. Ele havia sido contratado por 5 ex-funcionárias da empresa para processar tanto Rogério quanto a própria organização por assédio sexual e negligência corporativa. Elas queriam saber se Cláudia estaria disposta a fornecer as gravações como evidência complementar. Essas gravações mostram um padrão de comportamento, o advogado explicou. Demonstram que o assédio não se limitava ao ambiente de trabalho, que era parte da personalidade dele. Após consultarmos Paulo, o advogado do meu escritório especializado em casos de assédio, Cláudia concordou em fornecer as gravações mediante os devidos termos legais de confidencialidade. No terceiro dia após a revelação no churrasco, recebemos a visita que eu mais temia e, ao mesmo tempo, esperava. Rogério apareceu na porta. Não mais o homem confiante e arrogante que conhecíamos, mas alguém visivelmente abatido, com olheiras profundas e a barba por fazer. Preciso falar com Cláudia. Ele exigiu quando abri a porta. Ela não quer falar com você. Respondi firmemente, bloqueando a entrada. Sandra! A voz de Cláudia soou atrás de mim. Está tudo bem. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Na sala, Rogério tentou sua última cartada. Lágrimas nos olhos, ele implorou pelo perdão de Cláudia, jurando que buscaria ajuda, que mudaria, que tudo não passou de um erro terrível de julgamento. Eu te amo, Cláudia, ele disse, sua voz embargada. Você é a única mulher que realmente importa para mim. Observei minha irmã atentamente, um nó de ansiedade se formando em meu estômago. Uma parte de mim temia que ela pudesse ceder, que o amor que sentira por ele pudesse turvar seu julgamento novamente. Mas então vi algo em seus olhos, uma clareza, uma determinação que não estava lá antes. Não, Rogério, ela disse, sua voz surpreendentemente firme. Você não me ama. Você ama o controle que tinha sobre mim, a imagem que projetávamos juntos. Se me amasse, jamais teria feito o que fez, não só comigo, mas com Sandra, com todas aquelas mulheres. Elas estão exagerando. É uma caça às bruxas, ele tentou, seu desespero crescente. Você vai jogar fora 5 anos de casamento por causa de algumas acusações exageradas? Não são acusações, Rogério. Eu ouvi sua voz. Eu vi seu verdadeiro rosto. Cláudia levantou-se, indicando que a conversa havia terminado. Já conversei com um advogado. Você receberá os papéis do divórcio ainda esta semana. O rosto de Rogério transformou-se. A máscara de arrependimento dando lugar à raiva nua. Você vai se arrepender disso. As duas vão se arrepender. Foi quando dei um passo à frente, meu celular na mão. Essa conversa também está sendo gravada, Rogério. Quer adicionar ameaças à sua já impressionante lista de problemas legais? Ele me encarou, o ódio palpável em seus olhos, mas claramente calculando suas opções. Finalmente, sem dizer mais nada, ele saiu, batendo a porta atrás de si. Quando o som de seu carro desapareceu na distância, Cláudia soltou um suspiro que parecia conter todo o ar que estivera segurando por anos. Acabou, não acabou? Ela perguntou, sua voz pequena, mas esperançosa. Acabou, confirmei, abraçando-a. Ele não pode mais machucar nenhuma de nós. As semanas seguintes foram intensas. O processo de divórcio foi iniciado, com Paulo nos recomendando uma excelente advogada especializada em casos envolvendo abuso. As gravações garantiram que Cláudia obtivesse termos extremamente favoráveis. Rogério, temendo que o conteúdo completo se tornasse público durante um julgamento contestado, concordou rapidamente com as condições. A ação trabalhista movida pelas ex-funcionárias também avançou rapidamente. A empresa, temendo o escândalo público, propôs um acordo substancial e implementou novas políticas rigorosas contra assédio, incluindo treinamentos obrigatórios e canais independentes para denúncias.
O mais surpreendente veio quando uma repórter investigativa nos procurou, interessada em nossa história. Após cuidadosa consideração e consulta legal, Cláudia e eu concordamos em dar uma entrevista, mantendo o anonimato das outras vítimas, mas compartilhando nossa experiência. A matéria foi publicada em um domingo, ocupando a capa do caderno de comportamento de um grande jornal. Irmãs expõem predador. Como a solidariedade feminina derrubou um abusador serial. O impacto foi imediato. Recebemos dezenas de mensagens de mulheres que haviam passado por situações semelhantes, agradecendo por darmos voz a uma experiência tão comum e tão silenciada. Alguns antigos amigos de Rogério vieram a público apoiar as vítimas, admitindo que haviam notado comportamentos preocupantes, mas escolhido olhar para o outro lado. Um mês após a revelação no churrasco, encontrei Rogério por acaso em um café no centro da cidade. Ele estava sentado sozinho, olhando para o nada, uma sombra do homem confiante e carismático que um dia fora. Quando nossos olhos se encontraram, vi algo que nunca imaginei ver nele. Medo. Ele rapidamente desviou o olhar, pegou suas coisas e saiu, sem terminar seu café. Naquele momento senti uma satisfação profunda, não de crueldade ou vingança mesquinha, mas de justiça cumprida. Não só eu havia me libertado de seu assédio, não só havia protegido minha relação com Cláudia, mas havia ajudado a interromper um ciclo de abuso que poderia ter continuado indefinidamente. Aquela noite, Cláudia me convidou para jantar em sua casa. Nossa casa, como ela começara a chamá-la novamente. Enquanto preparávamos a refeição juntas, usando uma das receitas da vovó, ela sorriu para mim. Um sorriso genuíno, talvez o primeiro em muitos meses. Obrigada por não desistir de mim, ela disse simplesmente. Somos irmãs, respondi. Juntas contra o mundo, lembra? E pela primeira vez, desde que tudo começou, ambas acreditamos realmente nessas palavras. A vitória não era apenas ter exposto Rogério, mas ter recuperado nossa confiança uma na outra. Uma confiança que nenhum predador jamais poderia quebrar novamente. 6 meses se passaram desde aquele domingo que mudou nossas vidas para sempre. O outono chegou, pintando as árvores de tons dourados e vermelhos, como se a própria natureza celebrasse os novos começos. O divórcio de Cláudia foi finalizado com surpreendente rapidez. Rogério, uma vez confrontado com a magnitude das evidências contra ele e o dano irreparável à sua reputação, não teve escolha senão aceitar os termos propostos. Ele deixou a cidade pouco depois, supostamente para recomeçar em outro estado. De tempos em tempos, ouvíamos rumores sobre ele, mas eram cada vez mais distantes, como ecos de um pesadelo que finalmente havia terminado. Quanto a mim, voltei para meu apartamento reformado, mas passava tantas noites na casa de Cláudia que praticamente tinha um quarto permanente lá. Nossa relação, antes tão abalada pela manipulação de Rogério, floresceu novamente, mais forte e mais profunda do que nunca. As feridas ainda estavam lá, cicatrizes que provavelmente nunca desapareceriam completamente, mas não mais sangravam a cada toque. O caso das ex-funcionárias contra a empresa de Rogério resultou em um acordo significativo. Mais importante que a compensação financeira, no entanto, foi a validação que aquelas mulheres finalmente receberam. A empresa implementou mudanças estruturais em suas políticas de assédio, e o Sr. Mendes, que havia ignorado anteriormente as queixas, anunciou sua aposentadoria antecipada após crescente pressão interna. A matéria que saiu no jornal gerou uma onda de reações. Fui promovida a associada plena no escritório de advocacia, e Paulo me convidou para colaborar com ele em casos de assédio sexual e violência de gênero. Descobri que tinha não apenas talento, mas uma paixão verdadeira por esse tipo de trabalho. Cada caso bem-sucedido, cada vítima que ajudávamos a encontrar justiça, era uma pequena vitória contra pessoas como Rogério. Cláudia também encontrou um novo propósito. Sempre talentosa com palavras, começou a escrever sobre sua experiência em um blog que rapidamente ganhou seguidores.
Reconhecendo predadores, como identificar e enfrentar relacionamentos abusivos, se tornou um espaço seguro para mulheres compartilharem suas histórias e encontrarem apoio. Ela estava usando sua dor para ajudar outras, transformando seu sofrimento em força. Numa tarde de sábado particularmente agradável, estávamos no quintal da casa de Cláudia, aproveitando os últimos raios de sol enquanto compartilhávamos uma garrafa de vinho. Recebi uma mensagem interessante hoje, ela comentou, olhando pensativamente para sua taça. A ex-mulher de Rogério, aquela antes de mim. Ela viu o blog e me procurou. E o que ela disse? Perguntei, imediatamente alerta. Que viveu o mesmo inferno, que também ninguém acreditou nela, que se culpa por não ter feito mais para alertar outras mulheres. Cláudia suspirou. Ela quer saber se pode compartilhar sua história no blog. E você vai deixar? Claro. Cláudia sorriu. Cada voz conta. Cada história importa. Ficamos em silêncio por alguns momentos, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Finalmente, reuni coragem para perguntar algo que vinha me incomodando. Você sente falta dele? Às vezes? Cláudia considerou a pergunta seriamente antes de responder. Sinto falta do homem que pensei que ele era, daquela versão que ele criou para me conquistar, para me manter presa. Ela fez uma pausa. Mas ele nunca existiu realmente, não é? Era só uma máscara. Então não. Não sinto falta de Rogério. Sinto falta de uma ilusão. Assenti, compreendendo perfeitamente. Às vezes me pergunto se deveria ter feito algo diferente. Falado antes, sido mais firme. Não. Cláudia me interrompeu, sua voz subitamente intensa. Não faça isso, Sandra. A culpa nunca foi sua. Você fez o que pôde, na situação impossível em que ele nos colocou. E no final, você foi mais corajosa do que qualquer um de nós. Senti meus olhos marejarem, mas eram lágrimas diferentes daquelas derramadas meses atrás. Eram lágrimas de alívio, de aceitação, talvez até de uma certa paz. Na semana seguinte, participamos juntas de um evento organizado por uma ONG de apoio a vítimas de violência doméstica e assédio. Estávamos lá como convidadas para compartilhar nossa história com outras sobreviventes. Ver aquele auditório cheio de mulheres, algumas ainda machucadas, outras já em processo de cura, foi uma experiência transformadora. Ao final do evento, uma jovem se aproximou timidamente de nós. Não devia ter mais de 20 anos, e seus olhos ainda carregavam aquele olhar assustado que eu conhecia tão bem. Sua história me deu coragem. Ela disse, quase sussurrando. Eu vim aqui hoje porque li sobre vocês no jornal. Achei que se vocês conseguiram enfrentar, talvez eu também consiga. Cláudia a abraçou sem hesitação, e eu me juntei ao abraço. 3 mulheres unidas por uma experiência que nenhuma de nós pediu, mas que cada uma havia sobrevivido à sua maneira. Você é mais forte do que imagina, Cláudia disse a ela. E não está sozinha. Nunca mais estará sozinha. Ao dirigirmos de volta para casa naquela noite, Cláudia sugeriu uma mudança. E se transformássemos o blog em algo maior? Um canal no YouTube, talvez. Poderíamos entrevistar especialistas, advogados como você e Paulo, psicólogos, outras sobreviventes. Está pensando em se tornar uma influenciadora? Provoquei. Ela riu, um som leve que se tornava cada vez mais frequente. Estou pensando em usar nossa experiência para algo maior que nós. Aquela garota hoje? Quantas outras estão passando pelo mesmo e não sabem que têm opções, que não precisam enfrentar isso sozinhas? Eu gosto da ideia, concordei. E tenho certeza que Paulo toparia participar de alguns episódios sobre os aspectos legais. Nos meses que se seguiram, mergulhamos nesse novo projeto com toda a energia. O canal Reconhecendo Predadores cresceu mais rápido do que esperávamos, atingindo mulheres não apenas no Brasil, mas em países da América Latina e além, graças às legendas em espanhol e inglês. Em um domingo particularmente especial, exatamente 1 ano após aquele churrasco fatídico, realizamos um novo encontro no quintal da casa de Cláudia.
Desta vez, os convidados eram diferentes. Nossas tias e tios? Sim. Mas também Juliana e Débora, Paulo e outros colegas do escritório. Algumas seguidoras do canal que haviam se tornado amigas. E até mesmo a ex-mulher de Rogério, Maria, que havia se tornado uma colaboradora frequente do blog. Foi Cláudia quem fez o brinde, erguendo sua taça enquanto todos nós formávamos um círculo. Há um ano de libertação, há novas amizades forjadas em circunstâncias difíceis. E principalmente, ela me olhou com lágrimas nos olhos. A minha irmã, que teve a coragem de fazer o que era certo, mesmo quando todos duvidaram dela. Senti meu peito se encher de uma emoção que não conseguia nomear completamente. Era gratidão, orgulho, amor e algo mais. Algo que se parecia muito com paz. Naquela noite, depois que todos foram embora, Cláudia e eu ficamos na varanda, contemplando o céu estrelado. Você acha que ele vai voltar algum dia? Ela perguntou suavemente. Não, respondi com certeza. Pessoas como Rogério prosperam nas sombras, no silêncio das vítimas. Nós trouxemos tudo à luz. Não há mais nada para ele aqui. Ela assentiu, parecendo satisfeita com a resposta. Sabe o que é engraçado? Durante tanto tempo, ele teve tanto poder sobre nós. Sobre nossos sentimentos, nossas ações, até nosso relacionamento como irmãs. E agora, ele mal passa pela minha mente. Essa é a maior vitória, comentei. Não é apenas tê-lo exposto ou enfrentado. É seguir adiante, construir algo novo e melhor sobre as ruínas que ele tentou deixar. Algo como o que estamos fazendo agora. Ela sorriu. Exatamente como o que estamos fazendo agora. Olhando para trás, para o caminho que percorremos, percebo que a verdadeira vingança nunca foi expor Rogério, embora aquilo tenha sido necessário e justo. A verdadeira vingança foi recuperar nossas vidas, nossa relação, nossa capacidade de confiar em nós mesmas e uma na outra. Foi transformar nossa dor em propósito, nossa experiência em ajuda para outras. Rogério tentou nos diminuir, nos silenciar, nos dividir. Em vez disso, nos tornamos mais fortes, mais vocais, mais unidas do que nunca. Ele pensou que poderia se esconder atrás de nossa hesitação em falar, atrás do medo do julgamento, atrás da vergonha que tantas vezes silencia as vítimas. Mas subestimou gravemente o poder da verdade e o poder das mulheres que decidem erguer suas vozes juntas. Hoje, não carrego mais raiva ou amargura. Não lamento o que aconteceu, porque foi o catalisador para tantas coisas positivas em nossas vidas. Naquele churrasco, um ano atrás, não apenas expus um predador, encontrei minha voz, meu propósito, e ajudei minha irmã a encontrar o dela também. E essa, percebo agora, é a forma mais doce de justiça.